Santo é o teu nome, Senhor. Porque você parou, levante mais alto o nome daquele que vive e reina. Deixe sair agora dos teus lábios a adoração da tua intimidade com Ele. Agora, você e Ele só. Oh, aleluia. Amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua presença, Senhor. Aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Sejam benditos nessa noite todos os ajuntamentos em toda a terra, de homens e mulheres, para levantarem mais alto o nome daquele que vive e reina pelos séculos eternos. Seja exaltado o teu nome, Senhor, entre as nações. Seja exaltado o teu nome, Senhor, em cada capital, em cada lugar, Senhor, de toda a terra. Seja exaltado o teu nome, Senhor, desde Jerusalém e até os confins da terra. Pai, levantamos as nossas mãos como povo que se chama pelo teu nome e liberamos o teu favor sobre todo o nosso país. E se levante no nosso Brasil, Senhor, cada vez mais uma igreja madura, de filhos maduros, que vivem o evangelho do reino de Deus e que vivem o caráter de Cristo Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Como teus filhos nos aproximamos e reconhecemos que tu és o único a quem damos a honra, a glória, o louvor e a exaltação para sempre. Amém e amém. Dê um aplauso de louvor a Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ministrar ao Senhor, continuando com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Vamos trazer diante do Pai. Você pode já sair do seu lugar e comece então a trazer suas ofertas. Nesse ato que nós consagramos, não apenas a nossa área financeira da vida, mas consagramos toda a nossa vida e reconhecemos o Senhor como primeiro. Aleluia. Abençoamos, Pai, nessa noite, cada semeador, que sejam supridos os seus celeiros, que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa, e aqueles que creem e recebem, digam amém. Glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode tomar o seu lugar, pode se sentar, por favor.
Shalom. Boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Roger. E eu gostaria de falar com você, dar um anúncio a respeito do encontro com Deus. Vou falar de novo. Meu nome é Roger, eu queria falar com vocês sobre o encontro com Deus. Então, gente, o encontro com Deus está chegando. Vai ser agora dia 13, o próximo final de semana. Essa semana agora, na sexta-feira, nós já temos o pré-encontro. Porém, eu estou aqui para convidar vocês a não participar de um ambiente. Eu queria gastar um tempinho rapidinho com vocês para falar que o encontro com Deus, ele pode mudar completamente a sua vida. Ele mudou a minha, ele mudou a história da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu cheguei aqui em Terra Fértil com o meu casamento destruído, com as minhas finanças destruídas, e o Senhor, ele restaurou todas as coisas. Ele ainda está restaurando, ele ainda tem feito algo na minha vida. E hoje eu estou aqui como um testemunho vivo, dizendo para você que você também pode ser alcançado por esse amor. Você também pode ser alcançado pelo amor de Deus, pelo perdão do Senhor, e os sonhos dele não morreram para a sua vida. E esse é o lugar onde você vai ter praticamente, vamos dizer, 48 horas ininterruptas do Senhor, da presença do Senhor, da palavra dele vindo direto ao seu coração, estruturas sendo confrontadas dentro de você, e eu tenho absoluta certeza, aqui eu faço um desafio: se você sair do mesmo jeito, eu devolvo o seu dinheiro. Não é a igreja que vai devolver não, apóstolo, eu vou devolver o seu dinheiro. Eu devolvo o seu dinheiro, porque eu não creio em uma estrutura, eu creio na ação do Espírito nesses dias, amém? E eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo, ele vai pegar você de jeito. Mas então, Roger, eu estou encorajado. Como é que eu faço para participar disso? Então, no final do culto, vai estar a Milene e o Marcelo, estão lá atrás, levanta aí, Milene e Marcelo. Eles vão estar ali atrás, recolhendo a ficha de inscrição com o seu nome, seu telefone e também o valor do pagamento. Quando nós já estamos na semana do encontro, é necessário que você se inscreva e pague o encontro. Qual é esse valor? R$120. R$120 o valor do encontro. Uma novidade: o pai da casa liberou a máquina de cartão para você que quer passar no débito, para que você que quer usar o cartão, às vezes para pagar, seja qual for a maneira, você vai ali atrás, nós também vamos estar com a maquininha de cartão, para que você que não está com o valor físico agora, você também faça a sua inscrição, tá bom? Então, para você que hoje está se sentindo encorajado a ir nesse lugar, eu quero te dizer, o encontro com Deus, ele muda para sempre toda a tua perspectiva de vida e de visão. Foi assim que aconteceu quando aquela mulher samaritana se encontrou com Jesus naquele poço. Ela mudou a sua vida e a sua visão de quem ele era. Primeiro ela enxergou ele como um homem, depois como um profeta e depois como o próprio Cristo. E essa é a visão progressiva que o Espírito Santo vai restaurar na sua vida hoje, amém? Glória a Deus. Você sabe que o uso da máquina de cartão, não importa se seja débito ou crédito, né? Todas as operadoras, elas cobram uma taxa, né? Então, é claro, a gente tenta o máximo, né? Principalmente que o encontro com Deus, como o Roger acabou de falar, o valor é bem enxuto mesmo, é somente para pagamento das despesas que acontecem, não tem nenhum fator de lucratividade, nada disso. Porém, é claro que com o valor em espécie não há nenhuma perda, né? Mas o valor em cartão, mas para facilitar e evitar que alguém fique impossibilitado de estar, na medida que tenha... Já incluso os 23 que eu te falei, ou não? Sério? Eu estou tocando aqui a sintonia aqui com o Paulo, viu? Ok. Onde é que eu estava mesmo, hein? Ok, então a máquina de cartão, você sabe que tem uma taxa e tem um acréscimo, mas a gente não quer impedir que você venha ao encontro com Deus, caso você nesse momento não disponha dos recursos e queira adiar um pouquinho, né? E aí, é claro, pelo uso da máquina de cartão, você tem essa condição, dependendo da forma de pagamento que você vai fazer. Então, fique à vontade e hoje ainda procure o Roger para fazer, então, a sua inscrição. Bom, queridos, nós temos um agradável problema.
nós já ultrapassamos o número inicial disponibilizado de vagas para o acampamento agora em setembro, né? Já ultrapassamos já passamos para mais de 300. E nós temos exatamente agora 85 irmãos, irmãs, na fila de espera. Então, ore, jejue, faça promessa. Grava não. Para que a gente então possa ver como nós vamos fazer, mas a gente quer que todos estejam, tá bom? Então, eu prometo a vocês, Paulo, por favor, hoje quando terminar, me procura, não sai. Prometo a vocês que na terça-feira nós teremos uma resposta conclusiva, ok? Conclusiva para esse número que é expressivo, né? 85 pessoas na fila de espera. Sabendo que todos aí que nós envolvemos as 4 igrejas, né? Essa aqui, né? A sede, Santa Cruz, Correia e também lá em Sepetiba. Então, com isso, nós tivemos uma corrida bem razoável. Mas, amém, vamos aguardar. Terça-feira nós vamos informar, ou aqui no culto e também na mídia, né, social, você vai poder ter essa informação. Nesse próximo fim de semana, no sábado e no domingo, lá na Bahia, na Praia do Forte, quem já esteve lá, em várias séries, né, de conferência que nós tivemos, nós estaremos fazendo mais uma conferência apostólica lá na Praia do Forte, que vai acontecer agora no sábado e no domingo desse próximo fim de semana. E nós vamos estar ministrando lá sobre a graça da filiação. E nada melhor do que falar sobre a graça de filiação do que o pai e o filho estarem ministrando, né? Então, eu e meu filho Renan vamos estar ministrando na conferência lá na Praia do Forte. E se você quiser conhecer, ou se quiser rever lá os irmãos e também conhecer aquele lugar lindo demais do litoral norte da Bahia, as águas quentes das praias baianas, e também um lugar extremamente acolhedor, que é a Praia do Forte, uma vila de pescador que se transformou hoje num polo turístico conhecido em muitas partes do mundo. Muitas pessoas de fora do país vêm para conhecer a Praia do Forte pela exuberância, pela beleza daquele ambiente, enfim, e muitas outras coisas mais. E nós vamos ter a conferência lá nesse próximo fim de semana, e você querendo estar com a gente, tem que correr, né? Comprar passagem de avião agora na sexta-feira, ou no sábado mesmo, porque sábado de manhã a gente começa, na sexta-feira, e de sexta, sábado e domingo. Então, também comunicando aqui que nesse próximo fim de semana estaremos lá na Praia do Forte, junto com todos os pastores lá da Bahia, nos reencontrar novamente com esses irmãos, né? Desde o ano passado que a gente não se vê. Nosso primeiro encontro, onde também vão ocorrer outros ambientes, né, de discipulado junto com eles. Vamos estar também em Camaçari, ministrando lá na outra cidade de Camaçari, e não sei mais o que nos espera. Mas eu sei que eu vou nesses 3 dias, ministrar 6 vezes. Então, que Deus nos ajude, e ajude a eles também, que vão ouvir 6 vezes a mim. Dia 21/4, né? Todo mundo anotando, os semeadores estão trabalhando, terra fértil em sua casa. Está bombando aí, gente? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos tocar essas vidas, viu? E no dia 21 de abril, nós vamos ter um domingo exclusivo para acolher, receber todas essas famílias, todas essas pessoas que estão sendo alcançadas aí ao longo dessas 4 semanas, que a gente está aí em meio a elas. E eu queria pedir a você, se é que você já não está fazendo isso, que você, como semeador que está fazendo as visitas, que você já comece a falar aos seus convidados, aqueles que você está
lá acompanhando, ministrando a palavra, já convidando eles para estarem nesse domingo, domingo 21, então sei se é o próximo domingo agora, ou seguinte, domingo 21, onde nós vamos ter um encontro aqui e vai ser muito lindo, muito especial. Vamos reservar algumas cadeiras aqui na frente para que eles estejam e vamos ter uma grande festa, festa de colheita, onde essas vidas vão confirmar a sua escolha por Jesus Cristo. Amém? Então, vamos trabalhar. Tem muitas casas aí sendo tocadas, pessoas sendo alcançadas ao longo da semana e nós vamos ter uma linda festa de salvação, de reconciliação com Deus nesse próximo dia 21 de abril agora. E é claro, vai ser uma noite de celebração ao nosso Rei. E nós íamos fazer junto a festa da colheita com a festa da Páscoa, né? Mas aí o pessoal que está organizando também a festa da Páscoa e também a festa da colheita me mandaram lá o script de tudo aquilo que iria acontecer. E eu vi que não daria para a gente fazer tudo no mesmo dia, sem o que iria ficar assim muito apertado o tempo ou muito alongado, se a gente for usar todo o tempo necessário. Então, a nossa festa da Páscoa foi reprogramada do dia 21 para o dia 28. É o último domingo agora do mês de abril. Dia 28 será a festa da Páscoa. E nós vamos ter aqui a ceia do Cordeiro. Então, venha preparado você e sua família. Você vai trazer à memória tudo aquilo que aconteceu lá no Êxodo, quando o povo de Deus, o povo de Israel, celebrou pela primeira vez a festa da Páscoa. E, de fato, naquela noite, eles comeram como família o cordeiro imolado e depois saíram para experimentar o novo tempo que Deus estava trazendo sobre aquela nação, e assim será sobre a sua vida, não apenas a festa relembrando a Páscoa, mas é uma festa profética também, profetizando que todos da sua casa, todos da sua família não ficarão no Egito, mas serão trazidos para o reino de Deus. Você crê nisso, meu? Amém? Então, a gente tem que trabalhar. Então, os semeadores semeando e tal, indo, anunciando a Jesus, a festa da colheita, dia 21, e dia 28, a festa da Páscoa. Então, esse mês de abril é um mês de libertação, é um mês de cura, é um mês de salvação, é um mês de restituição, é um mês onde a graça de Deus está sendo liberada sobre todos aqueles que creem. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão prontos para receber a palavra? Amém. Feche seus olhos por alguns momentos. Pai querido, nós queremos te agradecer porque você fala conosco. E sim, nós sabemos que o Senhor sempre fala conosco. A todo momento a tua voz ecoa dos céus e sobre a terra. E nós nessa noite, como teus filhos, nos assentamos e fazemos silenciar toda inquietação, todo e qualquer outro sentimento do nosso coração, que não seja apenas o sentimento de assentar e beber das fontes da vida eterna, que é a tua palavra dentro de nós. Pai, que pelo teu Espírito, tu abras nesta noite fontes de água da vida dentro de cada um de nós. Que sejamos regados, que sejamos orvalhados, que sejamos inundados. É a medida de cada um, Senhor, que acolhe e recebe a Tua palavra. É a medida, Senhor, que a Tua manifestação se fará também nesta noite sobre cada homem, sobre cada mulher. E eu declaro desde já a ação única e livre do Teu Espírito para falar aqui, em nome de Jesus. Fechamos, paralisamos, amordaçamos toda a ingerência, toda a ação de espíritos contrários à manifestação da Tua palavra. Nós fazemos que eles se calem. Toda e qualquer perturbação está proibida em nome de Jesus. E somente o poder da Tua palavra opere nesse ambiente, sobre os ambientes onde estão reunidas crianças. Pai, obrigado, Pai, pela Tua unção que está sendo derramada
sobre nós. Assim cremos, assim falamos, em nome de Jesus. Amém. Diga bem alto, eu estou em construção. Ok, semana passada quem estava aqui viu que nós estávamos com uma parte aqui do templo fechada, porque estávamos, na verdade ainda estamos, né, com uma obra de reforma, né, desses telhados da cobertura da igreja. E para que isso acontecesse, foi necessário que houvesse alterações no espaço físico. Quem a todo momento, queira ou não, de uma forma menor ou maior, a gente está sempre construindo alguma coisa, fazendo obra. E quando a gente está construindo, não é um momento assim tão interessante, né? Porque muita sujeira se acumula, nós temos que improvisar muitas coisas, mas depois que a gente vê o resultado daquele investimento, daquela dedicação de tempo, a gente fica feliz, porque valeu a pena. Deus mandou Noé construir a arca. Deus havia resolvido fazer uma reconstrução no mundo. E nessa reconstrução que ele vai fazer, ele manda Noé construir uma arca. E Noé começa então aquela obra, que a Bíblia não diz quanto tempo ele levou, né? A Bíblia diz quantos dias durou o dilúvio, a Bíblia diz quantos dias Noé ficou dentro da arca, a Bíblia diz quantos anos tinha Noé, mas a Bíblia não diz quanto tempo durou aquela construção. Mas pelo tamanho que era aquela embarcação, de mais de 150 metros de comprimento, é certo que ela durou muitos dias. Não sei que recursos Noé possuía, a Bíblia também não cita, mas era uma construção. E quando a gente vê a construção da arca, existe uma tipologia, o que a gente chama de tipologia bíblica, né? Ou seja, tipos de fatos reais que acontecem, que são relatados na Bíblia, mas que apontam para uma realidade superior, uma realidade maior. Por exemplo, mais uma tipologia, quando Deus manda construir o tabernáculo hoje não existe mais, né? Ele foi num período chamado da Antiga Aliança. Mas aquele tabernáculo, um ambiente físico, com muitas peças, cores, materiais distintos, ele tinha uma finalidade, revelar Cristo. Na tipologia da Arca da Aliança, da arca construída por Noé, não confunda como eu fiz agora, né? A Arca da Aliança com a Arca de Noé, elas são bem diferentes em tamanho. Quando Deus manda Noé construir a arca tem tudo a ver com Cristo. A arca era feita de madeira. Madeira fala daquilo que é corrompido. Cristo assume a nossa forma humana. E como forma humana, é possível de ser corrompido. A madeira, ela envelhece, ela apodrece, ela se desfaz, ela volta ao pó. Jesus, ele, ao assumir o pecado sobre os seus ombros, né, se fazendo pecado, ele se tornou corrompido pelo pecado. E o pecado gera morte e Jesus morreu. A arca tinha 3 pavimentos. Isso está falando também do corpo, da alma e do espírito. A arca só tinha uma única porta de acesso. Jesus é a porta da entrada no reino dos céus. A Bíblia fala também que daquela arca no topo, né? Então, no lugar mais superior, quando Noé quer saber se as águas já haviam baixado a nível suficiente para que pudessem sair, ele abre aquela vigia, né, de cima e libera 2 tipos de aves. E uma dessas aves é uma pomba. E você vai ver que é exatamente uma pomba, como figura do Espírito Santo, que vem sobre Jesus no dia do seu batismo. E essa pomba, quando retorna, né, quando Noé envia ela, quando ela retorna, ela traz no seu bico, né, um ramo de oliveira. Oliveira fala de óleo, de unção. Oliveira também fala sobre nação, que é Israel, como figura da oliveira. Fala sobre mim e você, que éramos oliveira brava e fomos enxertados em Cristo, né?
A arca fala de família, porque a família de Noé foi toda protegida e guardada dentro daquela arca. Então, a salvação que é a arca, a salvação que é Cristo, ela tem como finalidade tocar toda a nossa casa, toda a nossa família. Amém? Eu poderia continuar falando mais coisas aqui, mas eu quero apenas dizer que ali estava uma construção. E quando algo está sendo construído, nem sempre é tão valorizado assim. Um grande prédio, quando está construído, você vê ferro, você vê madeira, você vê colunas, não é nada agradável. Mas quando todo esse prédio é envolvido pela sua arquitetura final, o projeto idealizado por aquele arquiteto, você passa e diz, uau, que coisa extraordinária. Por isso que eu disse primeiramente para você, repita, eu estou em construção. Ou seja, aquilo que você é ainda não é aquilo que você haverá de ser. Mas aquilo que você é hoje é importante para aquilo que você haverá de ser. E aquilo que você haverá de ser é muito melhor do que aquilo que você é hoje. E aquilo que você é hoje é muito melhor do que aquilo que você foi ontem. Ou seja, quem se permite ser construído, está num processo de ascensão, está num processo de crescimento, está num processo de aperfeiçoamento. A Bíblia, assim como ela mostra essa tipologia, ou seja, ela busca simplificar, ainda que, é claro, são estudos assim aprofundados, né? Quando a gente olha para a tipologia do tabernáculo, a tipologia da arca que Noé constrói, mas são linguagens bíblicas. Quando Jesus, por exemplo, ele queria trazer ensinos, ele falava através de parábolas, porque era uma forma de decodificar essa sabedoria de Deus e torná-la acessível na compreensão das pessoas comuns que haviam se afastado de Deus. Nós, como adultos, nós temos esse costume, né? Quando nós queremos falar alguma coisa às crianças, ou às nossas crianças, que já têm uma capacidade, ainda que seja lúdica, de compreender as coisas, nós usamos figuras. Nós usamos de uma linguagem, diga linguagem, uma linguagem mais simples. Porque a criança, ela tem uma compreensão simples. E não tem como a gente usar o nível do nosso conhecimento para que essa criança possa responder aquilo que a gente coloca. Então, a gente precisa transformar a nossa linguagem na linguagem mais simples possível. Foi essa forma como Deus também, quando desejou se revelar, ele fez assim. Como este Deus, que segundo Paulo escreve a Timóteo, diz lá em Timóteo capítulo 6, não precisa abrir, apenas ouça. Quando esse Deus diz que ele habita em luz inacessível, você entende o que é inacessível, aquilo que não pode ser acessado, aquilo que não pode ser conhecido pelo homem. As coisas espirituais são para aqueles que são espirituais. E a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em um ambiente inacessível ao homem. Mas Deus quer se revelar a esse homem. Então a gente tem um paradigma aí. Um Deus querendo se revelar e um homem incapaz de compreender essa revelação. Um Deus querendo mostrar-se quem Ele é e um homem incapaz de tão somente poder se conhecer, incapaz de se conhecer. Imagina poder conhecer Deus. Então, a maneira mais simples que Deus usou, e entenda, entre aspas, essa expressão simples, para nos explicar quem Ele era, Ele fez isso através do seu Filho Jesus. A palavra diz que Ele é a exata expressão do seu ser. Então, como conhecer a Deus? Conhecendo Jesus. E quem é Jesus? A simplicidade da sabedoria de Deus dada a conhecer ao homem. Então, repita isso. A forma de conhecer a Deus é conhecer a Cristo.
Você lembra de Filipe dizendo, não foi Filipe aqui, foi o Filipe da Bíblia, que diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem lembra que Jesus disse? Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você me pergunta, me diz, mostra-me o Pai? E ao fim dessa fala, Jesus diz algo. Todo mundo junto. Uau! Peraí, mas é tão simples assim? Esse Deus que habita numa luz inacessível. Mas o que quer dizer Paulo quando fala de um Deus que habita, de um Deus Pai que habita numa luz inacessível? Porque nós nos tornamos trevas, e trevas não pode acessar a luz. Então o que Deus faz, sendo Ele luz inacessível? Ele toma a sua luz e encarna em Cristo, que se torna a luz dos homens. Então, ao olhar para Cristo, ao ver a Cristo, ao conhecer todo o seu funcionamento como homem na terra, Deus estava revelando quem Ele era. Porque Ele, Deus, Pai, porque Jesus, o seu Filho, era o mais perfeito representante de Deus na terra. Uma das características que, então, Deus, Ele quer revelar Jesus, é muito interessante a gente pensar no seguinte. Eu quero que nós caminhemos para um entendimento, irmãos. Nós somos filhos de Deus e a gente precisa desmistificar, descomplicar a nossa relação com o Pai. Eu acho que esse amém poderia ser melhor. Meu Deus, imagina se meu filho Renan, cada vez que quisesse falar comigo, tivesse que preencher vários protocolos, vários documentos, para falar com aquele que o gerou. Porque aquele que gera tem no seu maior prazer a comunhão com a sua criação. O meu maior prazer é estar junto com os meus filhos. E será que eu e você, que temos esse mesmo entendimento, imaginamos que nós temos um prazer maior de estar com os nossos filhos do que Deus? Será que nós superamos Deus nesse desejo de estar com os nossos filhos? A experiência de um pai que tem o seu filho e lá ele começa a caminhar, começa a andar, e você sai para o trabalho, e você chega à noite, você pega aquela coisinha, aquela trouxinha de carne, e você fica feliz. E aquela criança expressa da sua maneira simples o prazer de estar junto com o pai, mas a criança vai crescendo, ela vai se tornando o quê? Ou ela quer se tornar independente do pai. Amém, gente? Para isso Jesus veio. Para revelar a nós um nível de comunhão entre o Pai e o Filho. E nessa noite, eu quero que a gente pense. Quem é você? Você é os seus pensamentos? Sim ou não? Você é a sua fala? Você é a sua compreensão. Quando a gente define uma pessoa, a gente não define a pessoa apenas pela estética. Porque a nossa estética pode mudar. Mas os fundamentos daquilo que você é, o DNA que você carrega, não muda. Ele está presente. E nós servimos a um Deus que é imutável. E um Deus que quer se revelar a nós de uma forma simples. Porque Deus é um ser simples. E por que a gente se tornou tão complicado?
E por que que nós nos tornamos pessoas tão complexas? Por que que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, de relacionamento? Sim ou não? Temos ou não temos, gente? Não, não temos? Vocês têm problemas de relacionamento ou não? Claro que sim. Ok, de preferência se você participar, eu vou ficar feliz, que aí eu vou imaginar que a coisa está fluindo. Agora, se você não quiser participar, também a gente para aqui, toma ceia, vai embora e tchau, um abraço. Beijo, valeu? Não, tá bom, então vamos lá. Então nós nos tornamos pessoas complexas. Nós nos tornamos pessoas que parecem mais um labirinto, onde a gente mesmo se perde dentro da gente própria, da gente mesmo, na nossa forma de agir e reagir. Nós nos tornamos pessoas assim cheias de teologia, cheia disso, cheia de logias, e a gente de repente já nem sabe quem a gente é, já nem sabe em quem a gente crê, por conta de tantas coisas que às vezes parece que quanto mais complexo, que quanto mais obscuro, mais atrai as pessoas. Era por isso que os fariseus da época de Jesus rejeitavam a Jesus, porque Jesus dizia assim, olha, o Pai ama o Filho, eu e o Pai somos um. E as pessoas olhavam, os judeus olhavam, mas como? Como você pode dizer que você é um com Deus, e Deus é um com você? Se a gente conhece a sua casa, a gente conhece a sua família, a gente sabe que você, assim eles diziam, você é filho de José, você tem a profissão do seu pai, a gente conhece os seus irmãos, você é tão comum. Mas quantos aqui creem que aquele que falava, eu sou o Filho de Deus, de fato era o Filho de Deus? Quantos creem? O diabo crê também e treme. Então, a simplicidade de Jesus na sua relação, no seu relacionamento com Deus, surpreendia aqueles que estavam junto a ele. No livro de Jeremias, no capítulo 29, não precisa abrir, apenas ouça, por favor. Deus falando ao profeta, ele diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei que, eu já falei aqui um pouco antes que nós somos aquilo que nós pensamos. Ninguém aqui não tem uma expressão filosófica, é tábula rasa, né? Vazio. Não, todos nós temos conteúdos, todos nós temos expectativas, geramos planos, falamos de acordo com aquilo que nós temos expectativa, ou seja, a nossa vida, ela é construída não apenas aquilo que fisicamente está formado ao nosso redor, por mais bem-sucedido que você seja, ou até mesmo o diferente. A sua vida ela é formada por aquilo que sua mente pensa e reflete. Por isso que a palavra diz que a gente deve pensar nas coisas lá do alto. Porque quanto mais a sua mente, os nossos pensamentos se alinham com as coisas lá no alto, mais a gente vai ser nós vamos ser pessoas simples. Simples de trato, simples de relacionamento. Não pode ter crente tarja preta. Sabe? Tarja preta. Não mexe, fala com ele não, porque a tromba está desse tamanho. Em que momento Jesus, alguém chegava para ele e dizia, não tenho tempo para vocês. Não. Ele estava sempre pronto. Então, voltando para Jeremias, ele está dizendo, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E aí Deus, ele frisa para Jeremias o nível, o tipo desses pensamentos. Pensamentos de paz, pensamentos de shalom. Deus, diga, Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Por quê? Porque Ele é o Deus da paz.
E quando Deus diz que Ele tem pensamentos de paz para mim e para você, e Ele é o nosso Criador, Ele diz, tenha pensamentos de paz com aqueles com quem você se relaciona. É assim que Ele diz, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. No que depender de vós, seja como eu. Você está entendendo? Oh, Deus está pensando coisas boas a meu respeito. E Deus começa com a coisa mais básica. O Deus da paz. Eu tenho pensamentos de paz. E para Deus expressar os seus pensamentos na terra, Ele enviou o seu Filho. Ao ponto do seu Filho dizer, eu não faço nada, eu não falo nada, senão aquilo que eu vejo meu pai fazendo, senão aquilo que meu pai está falando. O que é isso? Uma perfeita comunhão, diga perfeita comunhão, de pai e filho. O que era Jesus? Jesus, a expressão de Deus na terra. Que Deus é esse que está se movendo na terra, chamado Verbo de Deus. Uma pessoa simples, uma pessoa que tinha prazer em estar junto com pessoas. Era uma pessoa que tinha prazer de gerar perdão, de construir Ele mesmo na vida daqueles que se aproximavam dele. Ele era o filho maduro. E o filho maduro significava aquele que seria o instrumento para gerar e construir essa mesma maturidade nos demais filhos de Deus. Todos aqui que já confessaram e receberam a Cristo Jesus, são filhos de Deus. Mas cada um de nós aqui temos um nível de maturidade. Esse nosso nível de maturidade não é necessariamente decorrente do tempo. Esse nível de maturidade, ele é definido pela forma como você age e reage. Esse é a maturidade. A maturidade não é quanto eu sei sobre todas as tipologias da Bíblia. A maneira como eu ajo e reajo. Porque as pessoas olhavam para Jesus e sabiam que vinha dele uma sabedoria que ninguém conseguia compreender e entender. No sentido de ver a fonte, a origem de alguma escola que ele houvesse aprendido aquelas coisas. Mas eles a todo momento faziam a associação, ou buscavam ver se havia relação entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. Esse é o nosso maior desafio, não apenas termos bons pensamentos, que já é alguma coisa extraordinária. Mas a nossa vida ser uma vida de coerência com o nível de pensamentos, e eu estou falando pensamentos divinos, que a gente possa possuir. De uma forma geral, nós somos pessoas amáveis. Ok, eu vou falar só para vocês hoje aqui. Né? Os outros, você que falou, e você falou. Então, só nós dois hoje aqui no culto, eles... Ok, você falou também? Ok, 3. Alguém mais falou aí? Aleluia, aleluia. Alguém falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, por isso que nos tornamos pessoas amáveis. Então, de uma forma geral, nós somos pessoas amáveis no nosso dia a dia, né? A gente chega lá, tudo bem, paz do Senhor, aleluia. Hoje, domingo, chega com um sorriso desse tamanho aqui. Aí o seu filho vai lá para... Não estou falando de fatos, não. Estou apenas citando um exemplo. Aí o seu filho vai lá para o departamento infantil. Lá, tá. Daqui a pouco ele chega no final do culto, ele vem com a testa roxa. Aí o fogo vai cair, né? Aí aquela pessoa amável, aquela pessoa assim, delicada, o que aconteceu? Não é que não deva saber, né, o que aconteceu. Mas, queridos, eu estou pegando um exemplo, a gente poderia pegar tantos outros aqui.
Tome uma fechada no trânsito e a gente vai ver o quão amável você é. Acelera, cola lá no para-choque do abençoado e ele vai ver a carreta que eu tenho. É carreta, não careta. Ou então você passa aí. Enfim, que bons pensamentos, né? Imagino que deve estar, né, produzindo a sua mente naquele momento. A sua não, de alguém aí, um afastado do reino aí. Com a gente não acontece isso. Mas nós somos pessoas amáveis. Nós fomos criados para ser isso. E eu queria que você repetisse com bastante convicção, porque aqui não é um culto onde só você ouve, é um culto que você profetiza sobre você mesmo. Diga: tudo aquilo que eu haverei de ser, ainda que sendo hoje um pouco distante, eu confio na graça de Deus, na minha transformação, para ser a imagem perfeita daquele que me gerou. Amém? Eu creio. Nós somos pessoas amáveis, mas também, para a gente não ficar com a bola muito cheia, a gente não somos pessoas assim muito fáceis. Mas como eu falei hoje, tem uma graça de Deus que está intervindo a todo momento dentro da gente. As pessoas olhavam e vendo Noé construindo aquela arca, passavam assim, e olhavam, interessante, que monumento vai sair aí? E aquele negócio, madeira, né, e tal. E Noé falando assim, eu estou fazendo aqui porque Deus disse que vai chover. O quê? Vai chover. Chover? O que é isso? A Bíblia diz que a terra era orvalhada. Então, como as pessoas vão imaginar e crer em algo que elas ainda não viram, na sua forma, nem tiveram uma referência? Então, tudo aquilo que é novo, que não é conhecido, não consegue exercitar dentro da gente uma capacidade de nos fazer semelhante a. Como eu vou ser semelhante a algo que eu não conheço, que eu nunca vi? Um modelo que eu nunca pude estar diante. Por isso que Deus, que é uma luz inacessível, para que nós sejamos também como Jesus, a imagem exata do seu ser, Ele se revelou a nós mostrando quem é Deus. Esse Deus que tem prazer em andar junto com gente. Esse Deus que não se limita a lugares isolados. Esse Deus que quando Salomão, Davi, enfim, disseram, vamos fazer uma casa para ti, Senhor, eu não habito em templos humanos. Do que Deus estava dizendo, Deus não estava desprezando o que Davi intentou fazer e que seu filho fez. Mas Deus estava com isso dizendo para Davi, olha Davi, eu quero não estar limitado a um ambiente, eu quero tocar com a minha presença toda a terra. E como Deus toca a terra? Através de pessoas. Através de gente como eu e você. Gente que é amável, mas gente que tem momentos também que é um pouco difícil. Gente que responde, tem hora que a gente não responde. E Deus, na sua infinita sabedoria, um dia diz assim, Jesus vem, que é, guarde mais uma vez, que é a expressão exata do ser de Deus. Um Deus que se comunica, um Deus que se assenta, um Deus que come junto, um Deus que tem prazer na comunhão,
Um Deus que abomina o pecado, claro. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Cristo que eu e você conhecemos através das Escrituras, que saltam aos nossos olhos mais do que papel e tinta, porque nós vemos o Espírito vivo de Cristo se manifestando hoje, aqui, enquanto estamos nesse lugar. E ele tinha um propósito. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Não é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Ele edificou uma arca para a salvação de uma família, para a condenação de toda uma humanidade. Mas hoje ele está edificando uma outra arca que se chama a Carral de Deus, ou a Igreja de Cristo, para encher toda a terra com a sua glória. Só que para isso ele estabelece um ambiente, que é esse ambiente que nós chamamos aí o ambiente da comunhão, que tem na formação da sua palavra comunhão, comunidade. Nós somos chamados pela Bíblia comunidade dos santos. Nós somos aqueles que, assim como Noé construiu lá a arca, assim como Moisés estava construindo o tabernáculo, hoje Cristo está edificando a sua igreja. Assim como a arca começou a ser construída e foi terminada, assim como o tabernáculo começou a ser construído e foi terminada, assim também a igreja começou a ser construída e será terminada. E está falando de mim e de você, não está falando da instituição, não está falando do CNPJ, não está falando do endereço, está falando da minha vida e da sua vida. A obra que Ele começou em vós, Ele haverá de completá-la até aquele dia. E esse completar significa a nossa maturidade. E maturidade, se a gente pudesse definir, o que é a maturidade afinal? Maturidade é a habilidade de sustentar as relações interpessoais. E que necessariamente a sustentação desses relacionamentos passam pelo exercício do perdão. Não existe maturidade sem relacionamentos. E relacionamento não tem como. Tem hora que tem choque. O próprio pai, quando o filho diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É o momento da desconexão, é o momento onde a comunhão se rompe. É o momento onde a luz inacessível contempla e vê as trevas que estão encarnadas ali na pessoa do seu próprio Filho Jesus. E ele, sendo luz, ele não pode comungar com as trevas, então ele como que vira as costas. Mas aquele que estava recebendo o castigo, veja, o profeta diz: o castigo que nos traz a paz. Mas o que é esse castigo que Jesus experimentou? A morte. Então a morte, que é a negação, a morte no sentido de Cristo, é a negação do seu próprio direito de Cristo de exercer juízo sobre nós. E Cristo exercer o seu juízo sobre nós como representante de Deus na terra é o próprio exercício do juízo de Deus sobre a terra. Deus resolve não exercer juízo sobre nós e, pelo contrário, em lugar de exercer o juízo, Ele diz: paz. Por isso Jesus é o Filho maduro de Deus. Por isso eu e você podemos dizer: prossigo para o alvo. Que é o alvo? Ir para o céu? Não, o céu está descendo. Você não vai na contramão, você tem que seguir o fluxo. E o fluxo é: o céu está descendo e a terra será novamente dos filhos dos homens, dos filhos de Deus. Mas para isso acontecer, alguém teve que morrer. Para a gente viver maturidade, a gente morre. E quem de nós
por natureza humana, porque em nós agora opera uma natureza sobrenatural ou espiritual. Quem de nós quer morrer para aquilo que nós estamos certos? A gente pode até admitir morrer ou perder a razão, ou abrir mão da argumentação para aquilo que a gente sabe que está errado. Não, tá bom, eu estou errado. Me perdoa. Diga, perdão nunca é uma via de mão única. É uma via de mão dupla. Quem perdoa vai receber perdão. Porque ser a imagem de Deus é experimentar na nossa vida as mesmas realidades que Cristo experimentou. Ele nos perdoou. E porque Ele nos perdoou, nós podemos agora ser aceitos diante do Pai. Então grave isso, a maturidade é a nossa habilidade de sustentar as relações ou os relacionamentos. E isso não tem como, isso vai sempre incluir o exercício do perdão. E o perdão não é uma opção que eu tenho de perdoar ou não perdoar. O perdão é uma lei divina. Porque é por causa desta lei divina, a lei do perdão, com que Cristo deu a sua vida e fomos perdoados, que nós estamos aqui. Falando de outra forma, gente, não existe comunhão sem que haja intervenção de perdão. Não existe comunhão se não houver a intervenção de perdão. Nós estamos aqui na ceia. E o que é ceia? É lugar de comunhão. Comunhão de quem? De uma comunidade instrumentalizada pelo Espírito de Deus para ser uma comunidade saradora. Isso é igreja. Uma comunidade que promove solução de conflitos em meio aos relacionamentos pelo exercício do perdão. É para isso que ela foi desenhada por Deus, para ser a porta dos céus. Entenda? A porta que leva as pessoas ao reino de Deus. Assim como Cristo na terra foi a porta, hoje Ele estabelece a igreja, porque a igreja é o corpo dele, logo a igreja é a porta do corpo de Cristo que leva pessoas para Deus. E individualizando, cada um de nós somos uma porta. E eu creio que Jesus, sendo porta, não tinha fechadura. Para a gente pensar um pouco sobre esse lugar que é comunhão, ou esse processo de maturidade ou de amadurecimento que vem através do enfrentamento de conflitos e a resolução destes. Eu estou pensando aqui, eu sou casado com Nelma, vou fazer no dia 24 de maio. Casamos em 24 de maio de 1980. Nós vamos fazer 39 anos de casados. E meu casamento com Nelma, estou falando de comunhão, ok? Eu não estou falando somente do casamento, estou falando da comunhão. A minha comunhão com ela por meio do casamento é uma questão fechada. Nesses 39 anos da nossa vida, e nós não somos o casal 20. Nós somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes. Tem hora que o positivo e o negativo se juntam.
e dá curto-circuito. Alguém já teve algum curto-circuito? Oh! Mas foi só um curto-circuito, não queimou a fiação, né? Oh, aleluia! No máximo desarmou o disjuntor. Mas a gente tem. Tem hora que o disjuntor desarma, tu vai lá com toda a força, arma o disjuntor não armo. Você arma, ele não armo. Você arma, ele não armo. Aí você vai trocar o disjuntor, o problema não é o disjuntor. O problema é aquilo que está em conflito. O disjuntor é apenas uma sinalização dizendo para mim e para você, é para mim, seu idiota, para de brigar comigo. O teu problema não sou eu, disjuntor. O teu problema é que você está fazendo curto aí, ó. Desfaz o curto e você vai dizer abençoado disjuntor. Então, nesses 39 anos de casado, quer dizer, vamos fazer 39, hoje 38 ainda. Está chegando o dia, está chegando a hora. Os inimigos de Deus cairão. Aleluia! Essa é uma questão fechada. Nesses 39, quase 39 anos, a gente nunca falou de divórcio. Nunca! Nunca! Mas por que, gente? A gente nunca se deparou com nenhuma questão que aqui não vem a questão principal de ter sido uma questão maior ou menor, porque quando a gente é fustigado de alguma forma, a gente usa palavras para machucar. Palavras ferem. E palavras ditas pela boca do homem, eu não estou falando do cristão não, boca do homem, ela tem autoridade para criar, seja o bem, seja o mal. Por isso que a palavra de Deus exorta que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas agradáveis a ti. Por isso que Jesus diz, aquilo que você disser em oculto, lá dentro da tua casa, lá dentro do teu quarto, lá onde você que for, aquilo que você disser em oculto, isso vai ser declarado no alto dos montes. O que Deus está dizendo? Olha lá o que você está falando, hein? Porque o que você está falando hoje, que é contrário àquilo que eu estou falando, se está em oculto, eu um dia vou trazer à luz. E não é para dizer, abençoado, mas é para julgamento. Então, corre e vai e caminha logo junto com aquele que se tornou o teu adversário, faz a paz, faz as pazes. Casados e solteiros, porque os casados, né, sabe como é que o coro canta. E os solteiros também, os seus relacionamentos com seus pais. Os casados, obviamente, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Andem em harmonia. Sabe por que não existe uma segunda opção? Para mim e para a Nelma. Não existe uma segunda opção. Porque eu e ela temos aprendido a amar. Deus é amor completo. Mas quando Ele derramou o seu amor em nós, nós aprendemos a amar. E como Deus nos amou? Nos perdoando. E como nós aprendemos a amar a Deus? Perdoando-nos uns aos outros. Então Deus nos amou, o resultado do amor, perdão. Nós amamos a Deus, por isso perdoamos. Porque quando a gente está perdoando alguém, a gente não está cheio de amor por esse alguém não, gente. Quando você perdoa alguém, você está ali, mas a sua vontade era dar um rabo de arraia, uma rasteira. Entendeu? Mandar aquele recadinho, mensagem subliminar. Mandar uma mensagem de Twitter, o Twitter, sei lá, o WhatsApp. A gente quer fazer alguma coisa, porque a gente quer sair sempre com a razão. Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando o casal está discutindo, aliás, algum casal já discutiu alguma vez aqui? Já, ok.
Então eu estou falando para o público certo. Diga, eu estou em construção. Diga para o seu vizinho, não importa se você está no primeiro, no segundo ou no terceiro andar. Diga, eu não sei e tenho raiva de quem sabe. Eu só sei que aquilo que ele começou, ele está completando. E hoje é mais um dia disso tudo. Aleluia! Porque um dia, eu volto depois para o casal. Um dia Jesus disse assim, quem vê o Pai, vê a mim. E um dia Jesus vai dizer, quem vê o Roger, vê a mim. Quem vê o Júnior, vê a mim. Porque seremos amadurecidos. Quem vê o Daniel, quem vê a Carol, vê a mim, Jesus vai dizer. Diga você o seu nome. Um dia, Jesus dirá, quem vê seu nome, vê a mim. Eu creio. Que a gente como casal, quando entra numa disputa, normalmente essa disputa fica assim, quem é que fala por último? Sim ou não? É mais ou menos parecido? Quem dá a última fala? Aí a pessoa sai do quarto, sai da sala e ela não está ouvindo mais nada, ela está no banheiro, ele já foi para jogar futebol, mas você... É o ego. A gente não quer ficar por baixo. Porque às vezes a gente se aproveita de algumas coisas que a Bíblia diz, né? Senhor, eu não vou te colocar por cauda, vou te colocar por cabeça. Não vou te colocar por baixo, vou te colocar por sobre. Aí você, eu vou ficar por baixo nada. Não sabe quem eu sou. Sou filho de não sei quem. Você é filho do Deus Altíssimo, meu amado. A gente precisa bombardear nossa mente com as coisas de Deus. Eu amo esse evangelho porque é o poder de Deus. Eu ministrei semana passada. Esse poder vai entrando igual saca-rolha. Sabe o que é saca-rolha? Ninguém sabe o que é mais que é isso. Esse saca-rolha vai entrando devagarzinho. E você dá que puxa, o negócio não sai. Mas o saca-rolha puxa e você não desiste. Vai arrancar o gargalo, mas você continua puxando. O que está travado na sua vida, na minha vida, vai sair em nome de Jesus. Porque se a gente não aprende a amar, endurece o coração, a gente busca o escape. E sabe qual é o nosso escape? Sempre vai ser fuga. E essa fuga a gente decide assim, eu não vou mais congregar naquele lugar. E eu mudo de lugar. Só que quando eu mudo de lugar, essa pessoa que sou eu é a mesma. Então as pessoas assim, eu não gosto dessa igreja. Bom, eu vou te dar uns 15 endereços de igrejas muito boas. Mas quando você chegar lá, deixou de ser boa. Ou eu também, se chegar lá, a igreja é tão boa, gente, mas eu cheguei... Um dia eu recomendo a você esse livreto. Eu falei domingo passado, né, de um livreto, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vai chegar, né? Vai chegar. O Felipe já falou ali. Mas é um livreto, 10 páginas. Floresça onde você está plantado. Só o título já é uma exortação, né? Floresça onde você está plantado. E uma vez eu li esse livreto e preguei na igreja, né? E quando eu preguei na igreja, preguei. Isso há muitos anos atrás. Deus, eu estou falando aqui para aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Deus te dá a habilidade de você cavar poços.
Ok? Cavar poços significa você mesmo extrair das Escrituras aquilo que o Espírito de Deus vai levar você a ensinar ou a ministrar. Mas entenda que todos nós, a todo momento da nossa vida, e isso não é regra, nem sempre a gente vai cavar poços para nós. Algumas vezes a gente vai beber água de poços que já foram cavados. Então ninguém seja orgulhoso. Ninguém seja orgulhoso de, algumas vezes, ter uma bibliografia conectada ao seu sermão. Afinal de contas, você não está pregando outra coisa senão Cristo. Fecho parênteses. Então, mas o que eu estava falando? Ah, sim. Aí, eu cheguei pro irmão, eu falei assim, vai lá fora e pega um matinho. Matinho, esse que fica no meio das pedras, né? Isso não foi na hora da ministração, isso foi uma hora à parte que eu estava conversando com a pessoa. E aí, ele foi lá e pegou o matinho. Eu disse assim para ele, essa planta está viva ou está morta? Eu pergunto para você, você tirou a planta do chão, ela está viva ou está morta? Hein, gente? Está viva ou está morta? Está viva ou está morta? Está viva, gente. Está morta quando ela está seca, sim ou não? Você tirou ela dali, ela está verdinha. Ela está bonitona ainda. Tá. Né? Você vai lá na floricultura, compra lá aquele... como é que chama? Buquê de flores. Você traz as rosas, aquele negócio tudo bonitão assim e tal. Né? Aí tu bota em casa, bota na água e tal. No dia seguinte, você já vê que tá... Passa 2 dias, 3 dias já está cheirando mal. Ela está viva ainda, mas ela já foi arrancada do seu lugar original. A partir dali, se ela não for rapidamente reimplantada, ela morre seca. Eu tenho certeza que nós que estamos aí fazendo Terra Fértil em sua casa, já encontramos um sem número de pessoas. Assim. Suas raízes foram arrancadas, ou ela se auto-arrancou. E estão secando, estão murchando. Porque queira ou não, gente, por mais que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro, por mais que tenhamos o Espírito Santo de Deus, todos nós estamos em construção. Aliás, eu ministrei uma vez isso. Todos nós temos uma placa colada no peito, em obras. Em obras. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 10. E eu estou terminando aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14. Quem quiser pode acompanhar na tela. Na minha versão diz assim. Portanto, meus amados, 1 Coríntios, né? Então, Paulo está falando a uma igreja que estava na Grécia. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. E Paulo diz então, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção. O cálice que a gente daqui a pouco vai tomar. Ele não traz em si uma representação? Que representação? O sangue de Cristo. Mas não é apenas a representação do sangue de Cristo. É a representação da comunhão que nós temos no sangue de Cristo.
Paulo faz outra pergunta. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, diga nós, embora sendo muitos, diga muitos, somos um pão, diga um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Você lembra de um quadro muito famoso, acho que foi de Leonardo da Vinci, é chamado A Última Ceia, né? Todos lembram? Acho que foi Leonardo da Vinci, né? E aquele quadro é Jesus com os seus 12 apóstolos sentados à mesa. Isso há 2000 anos atrás. Quantos discípulos, quantos eram aqueles que ele podia compartilhar e trazer como o seu alvo maior, fazê-los semelhante a ele? 12 homens. A Bíblia diz que esses 12 homens estavam juntos, no mesmo lugar como nós estamos aqui hoje. Se Leonardo da Vinci estivesse vivo hoje e quisesse pintar um quadro, ele iria pintar alguma coisa parecida com aquilo que a gente está vendo aqui. E se Cristo estivesse nos dias também vivendo na terra, ele iria colocar Cristo aqui no centro e todos nós ao redor. Mas a gente lembra e fixa muito naqueles 12. Aquela mesa tinha 12 lugares. Os lugares que haviam naquele ambiente estavam completos, porque eram 12. Mas Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, Ele está aqui? Certamente. Onde eu estiver, estejais vós também. Então aquela gravura pintada por Leonardo da Vinci, tinha mais gente que ia sentar naquela mesa. Hoje nós estamos sentados a essa mesa. E entenda, meu amado, a gente tem que dar o nosso jeito. Mas acima de tudo, a gente tem que viver a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é uma vida de perdão e uma vida perdoada. É uma vida onde a gente amadurece e a gente é aperfeiçoado, a gente aprende a amar, aprendendo a perdoar. E dessa escola ninguém pode fazer, sei lá, como é que chama? Supletivo ou fazer escola à distância. Essa escola tem que ser presencial. A gente convive com o outro. Deus disse que quando, falando para Adão e para Eva, quando eles então desobedeceram o mandato de Deus, de não comerem,
Diz assim: por vossa causa, a terra se encherá de espinhos. A gente sabe que o espinho na planta é uma autoproteção que ela tem, para que ela não seja danificada. A Bíblia diz que não havia espinhos na criação original de Deus. A terra passou a ter espinhos. Não havia espinhos. E os espinhos afastam as pessoas. Eu preciso de vigilância sobre a minha vida. E é claro, esse ambiente é para mim e para você. Para que a gente não produza mais espinhos do que essa terra já tem. Já tem muito espinho. E a gente, e as pessoas, e aqueles que comungam conosco, ou aqueles com quem a gente se relaciona fora daqui, elas não precisam de mais espinhos sobre a terra. Elas precisam de homens e mulheres que possam dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A nossa maior maturidade não é apenas perdoar, é perdoar e esquecer. E entenda, esquecer não é uma remoção da sua mente. Você sabe que você perdoou, você sabe que você tem comunhão. É quando você lembra-se do episódio que produziu a necessidade do perdão e aquilo já não te machuca. Enquanto a minha memória lembra de algo e isso me machuca, o perdão não foi do íntimo. Mas quando o perdão sai do íntimo, a cura vem. Os espinhos são removidos, o que significa uma nova terra sendo restaurada, um novo homem florescendo para Deus, sem espinhos. É isso que Cristo faz na nossa vida. Quantos recebem esta palavra nessa noite? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos por alguns momentos, por favor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela forma de um Deus simples com que você se revela a nós. Muito obrigado por nos ajudar a nos descomplicar e sermos cada vez mais pessoas parecidas com Jesus. Muito obrigado, Pai, porque você nos escolheu antes da fundação dos séculos. E não havia nada formoso em nós que provocasse uma escolha tua. Pelo contrário, você nos achou machucados, feridos, abandonados, cheios de espinhos. Mas você pagou o preço de construir um caminho de reconciliação. Quem mais ama é aquele que toma a iniciativa. Foi por isso que Deus nos amou. Ele tomou a iniciativa de vir até onde nós estávamos, para nos levar até onde Ele está agora. E nós queremos te dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque num mundo de tanto ódio, um mundo tão ausente de afetos, você pode habitar e se manifestar em meio a homens e mulheres, em uma comunidade chamada Igreja, a Carral de Deus, e ali manifestar amor, ali manifestar perdão,
ali manifestar, enfim, as virtudes que há em Cristo Jesus, como a expressão exata de Deus na terra. E se hoje somos pessoas melhores, mais tratáveis, é porque você tem nos aperfeiçoado. E nós te agradecemos porque você continua a fazer isso. E nós queremos facilitar o teu trabalho, Senhor, nos deixando trabalhar pelo Espírito Santo, para que Ele possa nos apresentar diante do Senhor. Igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Meu Deus! Sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, santa. É o que você diz, e é o que nós cremos e dizemos amém. Assim será. Eu oro nessa noite, Senhor, também neste lugar, que eu creio, Senhor, está totalmente permeado pela voz e pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, fala àqueles que ainda estão distantes do Senhor. Fala àqueles, Senhor, que por algum problema se afastaram da mesa e deixaram o seu lugar vazio. Mas hoje, nessa noite, eles estão aqui. E eu te peço, por favor, pegue o nome de Jesus, assim como nós um dia fomos atraídos. Pai, traze-os novamente para a mesa. E nós vamos nos assentar juntamente com eles nessa noite, tomando o cálice da bênção, tomando juntos o ambiente sobrenatural que se chama perdão e aperfeiçoamento. Obrigado, Pai, porque assim como nós, eles também estão em construção. E nessa noite, eu quero que você permaneça com os seus olhos fechados em oração. Espírito Santo de Deus, toca agora nesse meu irmão, nessa minha irmã, que se afastou do teu reino e nessa noite colocou os seus pés nessa casa. Eu te peço, Pai, vem e atrai-os novamente, pelo imã do amor de Deus, e que essa noite seja uma noite de reconciliação, de perdão, de salvação, em nome de Jesus. E você que nesta noite é essa pessoa, eu quero convidar você com toda a coragem, como num sentido de vir e se assentar à mesa, que você possa sair do seu lugar e vir aqui à frente, onde você estiver. Se você é essa pessoa que precisa de uma reconciliação com Deus, que sabe que não dá mais para ficar esperando, porque Deus está construindo a sua arca, e a gente não sabe quando o dilúvio vai chegar, mas é certo que o dilúvio vai chegar. E o dilúvio é o fechamento do pano, é o encerramento desse ato, e que marcará um novo tempo. E se você quer uma nova vida reconciliada com Cristo Jesus, onde você estiver, você pode sair do seu lugar. Eu sei que esses momentos são momentos assim, que a gente fica pensando, vou ou não vou, vou ou não vou. Faz uma escolha por Deus, é sempre a melhor escolha. Vem, rompe com medo, rompe com a vergonha, rompe com tudo aquilo que antes impedia você e não impede mais. Volta para o reino, volta para a mesa, volta para a casa do Pai, volta para a casa do pão, volta para Betel, volta para Belém, volta para o lugar, seu lugar. Aqui está homens e mulheres que um dia foram marcados pelo perdão,
pela compaixão que há em Jesus Cristo. Gente que é como você, gente que falha, gente que erra, mas gente que está sendo aperfeiçoada e cada vez falhando menos e errando menos. Porque é o Espírito Santo que está habitando dentro da gente. Obrigado, Jesus. Queria que você levantasse a sua voz e começasse a orar. Ore por essas vidas. Ore pelos espaços que ainda estão vazios na mesa. Antes que a porta feche, ainda há lugar. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa aqui, comigo está, Jesus está falando, o galardão para dar a cada um. Eu venho sem demora. O que significa dizer que ele estava dizendo que a sua construção iria terminar. E em nome de Jesus, nós estamos orando pela sua casa, nós estamos orando pela sua família. Nós podemos subir o nível dessa intercessão agora. Todos nós fomos alcançados pela intercessão. O primeiro intercessor que se levantou foi Jesus. Ele intercedeu por nós. Ele foi mediador por nós. E ele, sendo a imagem do Pai, ele intercedeu por nós ao Pai. Agora ele intercede através de nós. Porque a sua obra de intercessão não terminou. Ele continua intercedendo. Agora dentro de nós, através dos homens, para os homens, para as mulheres. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que grande será a colheita. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que todos os espaços da mesa, ao redor da mesa, estarão totalmente cobertos e preenchidos por homens e mulheres libertos, transformados para uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, nós declaramos que todas as cercas, todos os arames farpados do inferno estão cortados destas vidas em o nome de Jesus. Todas as cadeias opressoras, todas as algemas partidas agora em nome de Jesus. E que venha, Senhor, o teu reino sobre cada um deles. Pai, eu te peço, aperfeiçoa-os. Pai, pelo poder do teu nome, abraçamos em nome de Jesus. Eu quero pedir que outros irmãos venham e abracem essas vidas que estão aqui. Eu sei que elas já estão acompanhadas de mais um, mas seja você mais um. Em nome de Jesus, venha, abrace essas pessoas. Abrace com entendimento e compreendendo que muitas vezes num abraço há uma cura, há uma libertação. Num abraço há um agir de Deus sobre a vida dessas pessoas. Não importa onde elas estejam, como elas estão, o que importa é como você está, porque aquilo que está em você vai se transferir sobre a vida daqueles que estão aqui à frente, que romperam os seus limites. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Oh, sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu cantavas sobre Obrigado, Pai. mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Pai, você sabe o que ela está sentindo agora. Você sabe onde dói. Porque você é o médico dos médicos. Você sabe onde pode tocar e precisa tocar. E agora, Senhor, toca nela, porque nós tocamos com as nossas mãos. Pai, pelo poder do teu nome, traz uma nova identidade sobre essas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Sejam bem-vindos de volta, Rei.
Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Teu amor nos constrange. Nós te abençoamos com a vida de Deus. Seja abençoada a tua vida. Infinito ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 se uma se perder. Toca na vida dessa mulher, Senhor. Lá no seu mais interior. Faz uma revolução dentro dela, Pai. Agora mesmo, Espírito Santo, toma com o poder que há no teu nome, Senhor, de uma forma total e completa. Que ela seja arrancada agora, Senhor, de todo lugar que é estranho a alguém que foi feito à imagem e à semelhança. E que a tua vida seja restituída em tudo aquilo que Deus é. Inimigo eu fui, Obrigado, Jesus. seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 de uma se perder. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Obrigado, Jesus. Das luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
Aleluia. Impressionante. Eu quero novamente esse cântico, é possível? Ok? Seu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom. Pense nessa letra. Pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Nós éramos assim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão Como Ele é bom. pra mim. Nós temos tudo. Nós temos a Ele. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra se perder. Não posso comprá-lo, nem mereceu. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Isso é o que Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perder. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Enquanto você vem para tomar a ceia, o Salmo 37 diz assim, versículo 8: Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. E versículo 13 diz assim: rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia.
Deus tem bom humor, viu? Ele diz que Ele ri dos seus inimigos. Ele ri dos seus adversários. Ouça isso. Só o teclado. Faz alguns anos atrás. Você está me ouvindo? Ok. Faz alguns anos atrás, eu estava dormindo e comecei a sonhar. E são os sonhos de Deus, né? E nesse sonho eu via um homem cujos cabelos eram brancos e ele estava montado sobre um cavalo. Eu aprendi uma coisa quando eu era criança, que quando alguém está falando, o outro tem que ouvir, né? Obrigado. E aí eu vi esse homem montado sobre um cavalo. Seus cabelos eram brancos como a neve. Eu não tenho dúvidas de que era Jesus. Ele estava montado sobre um cavalo, e esse cavalo era algo assim exuberante. E sobre essa montaria havia um tecido vermelho, de um vermelho similar ao sangue, né? Só que esse tecido, à medida que o cavalo se movia com o seu cavaleiro, esse tecido parecia que ele possuía vida, porque ele se movia numa, se eu posso assim dizer, numa sincronia semelhante ao cavalo e o seu cavaleiro. E eu ficava olhando para aquela cena de uma forma assim tremenda e assim extasiado, porque eu sabia que aquela pessoa que estava se movendo sobre aquele cavalo era Jesus. Quantos de vocês já tiveram sonhos com Jesus? Se você nunca teve, você prepare que você vai se ter, né? Vai ter, porque quanto mais Ele está próximo da sua vida, mais Ele vai se revelar aos filhos. Mas aí eu olhava e via que de repente esse cavalo mergulhava num lugar, né? Descia, né? E eu olhava e não via mais o cavalo e o seu cavaleiro se movendo, porque ele havia como que desaparecido entre alguns prédios, casas. Eu fiquei olhando e assim, de uma certa forma até um pouco decepcionado. Eu falei assim, poxa, ele foi embora, ele desapareceu. Para minha surpresa, de repente, eu estou falando do que eu estou falando aqui é o que aconteceu à sua vida. De repente eu olho e vejo que naquele lugar onde Jesus, montado naquele cavalo, desapareceu, eu vejo que sai daquele lugar como um enxame de insetos, mas eram demônios, espíritos malignos, e eles saíam daquele lugar correndo, né, voando, né, de uma forma assim apavorada. Eles estavam apavorados, porque algo estava acontecendo, e Jesus entra naquele lugar e imediatamente eles saíram, apavorados. E daqui a pouco desaparece aquela nuvem de demônios e novamente surge Jesus montado no seu cavalo. Irmãos, essa noite foi uma experiência fantástica, porque quando eu vi Jesus, ele dava tanta gargalhada, mas Jesus, ele ria muito, e a palavra diz, por isso que eu li o Salmo 37, que diz que o Senhor, ele ri dos seus inimigos. E ele ria tanto que eu entendi porque ele ria. Os demônios fugiam da sua presença, fugiam apavorados, uma debandada descontrolada. E aquilo foi tão envolvente em mim, que eu estava sonhando, e eu comecei a rir, mas eu já não ria mais do sono, eu ria real. E Nelma do meu lado, eu disse, não é possível, eu comecei a sacudir ela, Nelma, você não está vendo? E ela, Uma debandada de demônios fugiu da nossa vida, porque Jesus entrou na minha e na sua história.
Ele começou assim, nos limpando. Todos os demônios. Que Ele não vai lançar a sua glória em nós, sem que primeiro a casa esteja limpa. Diga para seu vizinho, a casa está limpa. Diga, cabe a mim agora mantê-la limpa. Amém. E uma das formas pelas quais a gente tem forças em Deus para manter a nossa casa limpa é andarmos em comunhão uns com os outros. Queridos, o Deus a quem nós servimos não é um Deus sozinho. É um Deus que se manifesta no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. É um Deus de comunhão. Porque na comunhão se manifesta o amor. Sabe por que Deus é Deus de amor? Porque Ele é um Deus de comunhão. A comunhão é o lugar da expressão do amor. Essa é a comunhão que eu e você possuímos. Esse é o amor que primeiramente nos amou. E é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Amar, o principal, o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Não é aquele que a gente escolhe, é o próximo. Tem um próximo aí do seu lado. Tem um próximo à sua frente, tem um próximo às suas costas. Vamos orar mutuamente uns pelos outros agora? Vamos orar pelo nosso próximo. Vamos liberar o amor de Deus sobre eles agora. Faça isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós amamos porque você nos amou primeiro. E o amor de Deus, o amor com que nós amamos, não é um amor apenas de emoção. Não é apenas um amor circunstancial. Esse é o amor de Deus com que nos amou, e o amor que Ele requer que nós nos amemos um ao outro. É o amor existencial, é o amor que define a nossa existência com Deus. É o amor que nos define como filhos. Porque o Filho se definiu pelo amor, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus amou este mundo e deu você para que pessoas sejam alcançadas. Agora é minha vez e a sua vez. Então ore e abençoe, meu amado. Porque à medida que você medir, você também será medido. À medida que você abençoar, você será abençoado. À medida que você amar, você vai ser amado, perdoado. Essa é a dinâmica da vida com Deus. Essa é a dinâmica de ser a imagem do seu Filho refletida em nós. Ser semelhantes a Ele. Louvado seja teu nome. Obrigado, Pai. Aleluia. Quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor, Jesus. Quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor, Jesus. A palavra comunhão é a palavra koinonia. Então a gente poderia dizer, ok, é ter comunhão. Mas há uma derivação da expressão comunhão ou koinonia, que é estender a mão direita para abençoar. Porque quem tem comunhão, essa pessoa que gera comunhão, é uma pessoa que tem mãos estendidas para abençoar.
Uau, esse mundo seria muito diferente. A gente precisa entranhar isso dentro da gente. Vamos praticar isso? Vamos praticar comunhão? Estenda a sua mão sobre alguém agora. Sobre alguém. Sobre alguém. Isso. Estenda a sua comunhão. Estende a comunhão. Foi isso que Jesus fez. Ele estendeu os seus braços de comunhão. Ele deu a sua vida. Deixa sair dos seus lábios agora palavras de perdão. Não necessariamente sobre essa pessoa que você estende a sua mão e toca, mas sobre alguém que nessa noite você precisa liberar perdão. A gente não precisa ser aprovada por homens. A gente precisa primeiro ser aprovada por Deus. Porque os homens a gente pode enganar, mas a Deus, Ele conhece o nosso interior. Por isso que Ele diz: se do íntimo não perdoar, de tão pouco vosso Pai vai perdoar. Se do íntimo você não estender as mãos em direção a alguém para liberar comunhão, tão pouco o Pai vai estender as mãos e liberar comunhão sobre você. Viver com Deus é uma vida de reciprocidade. Deus amou, mas Ele diz: ame a Ele em primeiro lugar. Ame, ame. E amar é mais do que dizer eu te amo. Amar é sempre poder dizer: eu não vou perder a oportunidade de revelar Jesus sobre a sua vida. Obrigado, Pai, por essas mãos que estão estendidas. A Tua palavra diz: levantar mãos santas. Pai, que essa noite seja uma noite de milagres. Que essa noite seja uma noite de sonhos e de um descansar, de um dormir em sossego, por causa da paz que excede toda compreensão e que guarde o seu coração. Que a tua vida seja abençoada, assim como foi no teu entrar, seja também no teu sair. Que a bênção do Pai esteja sobre você, sobre cada um dos dias dessa semana. Que a graça de Deus se revele sobre você de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus a cada dia, para viver a plenitude daquilo para o qual Deus te chamou para viver. Se você crê e recebe, você diga: assim será. Diga: uma semana de liberação, de amor de Deus. Beijo no coração, queridos. E você que quer ir no acampamento ou no encontro com Deus, você pode procurar ali o pastor Paulo, o Roger, para se inscrever. Shalom, vai em paz. Deus abençoe. Gente, tem cantina aqui do lado.